Voltamos com o segundo bloco do Produtor Quer Saber, que hoje está recebendo o consultor em comércio internacional, Matheus Andrade. Nós estamos falando sobre financiamento à exportação. No primeiro bloco a gente explicou um pouquinho como é que funciona a essência desse negócio, que é bom para todo mundo, que é a exportação, né? Agora, quais são os principais tipos de financiamento à exportação? Bom, Marcelo, quando a gente fala de financiamento à exportação, a gente fala basicamente de três grandes tipos de ferramentas, né? A gente fala a primeira e a mais conhecida, mais utilizada, é o financiamento à produção ou pré-financiamento, né? O que é isso? É uma linha de financiamento quando você vai exportar, mas você precisa de recurso para produzir. É uma linha que foi pensada primeiramente para grandes empresas. Então, por exemplo, você vai produzir uma linha de carro, 50 mil veículos para ser exportado, não é barato. A empresa não quer correr esse risco, então ela busca esse recurso no mercado internacional, ou então você quer produzir trator. No agro, a gente sabe que muitas vezes o produtor já tem o próprio financiamento para produzir, né? Pelo Plano Safra, ele tem algumas ferramentas. Mas é sempre uma outra ferramenta importante para ajudar, que é quando você já tem a exportação. Normalmente, quando que o banco vai liberar? Quando que você vai conseguir isso? É quando você já tem uma exportação fechada, mas ainda tem alguma coisa da produção. Então, às vezes você tem um produto, falta só embalar. Mas essa embalagem é cara, uma embalagem diferente, é especificada para aquele mercado. Então, o banco vai lá e libera. A gente tem o financiamento pós-embarque, que é o quê? Você já produziu, você já fez tudo, você já colocou no navio ou no avião, né, no trem, se for aqui perto, talvez, para exportar e falta chegar lá. Mas você combinou com o seu comprador que esse é um financiamento para daqui, o pagamento, para daqui 6 meses ou até um ano, porque exportação, muita gente fala de prazo longo, né? Porque o comprador precisa receber esse produto e vender no mercado interno também. Então, o banco ajuda nessa parte, né? Ele vai te oferecer um recurso para você fazer capital de giro, para você pagar as despesas que você teve nesse processo e conseguir realizar a exportação. E, por fim, a gente tem a garantia, né? Ou o seguro, que aí você tem várias ferramentas muito distintas, mas são basicamente para mitigar o risco de um calote, do navio ser sequestrado no meio do caminho, né? Então a gente tem piratas, a gente não pensa nisso, mas pode ter esse risco, ou de ter um terremoto, ou de ter um risco político. Então você tem três linhas bem diferentes que normalmente conseguem suprir todas as necessidades da indústria e do produtor. Agora, quais são, então, os principais tipos, nesse caso de exportação que você falou, esses são Isso, basicamente os principais, né? Isso. E vamos detalhar, então, aí 3 tipos de financiamento, Matheus. Quais são as principais características do financiamento pré-embarque? No pré-embarque, então, hoje a gente tem a linha que ela é mais utilizada em todo o mundo e também no Brasil, que é uma linha chamada ACC, que é o Adiantamento de Crédito Cambial. Basicamente é o seguinte, você, Marcelo, vai exportar cupuaçu agora, então, vamos pegar o teu exemplo? Tá certo. Você vai exportar o seu cupuaçu, mas você precisa de dinheiro para beneficiar esse teu cupuaçu. É uma operação cara, uma exportação muito grande. Você vai no seu banco, qualquer banco, você vai conseguir isso, né? E ele vai te adiantar um recurso. Qual que é a grande vantagem do ACC? Hoje você tem um crédito muito baixo, um juros muito baixo. Os juros para uma operação igual a essa, ela vai variar entre 6% e 7% ao ano. É muito, muito abaixo daquilo que a gente tem hoje no mercado nacional, no mercado local, para uma operação de empréstimo, uma operação de financiamento de safra mesmo, por exemplo. Então, é muito fácil. Como é que vai ser a questão operacional disso? Você foi lá, fechou a exportação, mas ainda não tem a produção. Você vai ao seu banco e fala, olha, eu fechei a exportação aqui, vou exportar cupuaçu para o Japão, por exemplo, e eu preciso que você me ajude a terminar essa produção, ajude a ter esse financiamento. O banco vai pegar e vai te adiantar esse recurso. A grande vantagem é o banco já vai te adiantar em real. Então você não tem o risco cambial. Imagina hoje, você se prepara a exportar R$4, por exemplo, e daqui a pouco, daqui a um mês, quando você for receber, o dólar está R$3. Você vai perder R$1 para cada dólar exportado. Então, numa exportação de $1 milhão, em vez de você receber 4, como você esperava, você recebe 3. Então, às vezes, esses juros ele é muito mais vantajoso do que você correr o risco desse dólar. Claro, se você quiser deixar uma parte sem cobertura, esperar para ver o que acontece, se está esperando que o dólar vai subir, não tem problema, mas garanta pelo menos a maior parte da sua exportação para você não ter um risco de talvez você não conseguir pagar um produtor ou você ter um grande choque financeiro e lá na frente você não conseguir realizar uma nova exportação.
Agora, e no caso do financiamento para comercialização, quais são os destaques? Para financiamento e comercialização, a gente tem a linha que é o ACE, que é o adiantamento sobre cambiais entregues, né, que é o irmão gêmeo do ACC que a gente falou. A grande diferença dele é que ele é depois que você já colocou a carga no meio de transporte para ser exportado. Então, você já colocou a carga no navio para exportar e você ainda precisa desse adiantamento até receber o pagamento. Normalmente, as linhas, nesse caso, elas conseguem fazer um adiantamento de até 1 ano. Até 1 ano do seu recebimento. A taxa de juros também fica ali em torno de 6% a 7%. Pode ter um acréscimo se você tiver um risco, né? Isso vai ser sempre caso a caso, ter relacionamento com o banco, tudo isso vai afetar. Mas também é importante o seguinte, a garantia nesse caso ela vai ser menor. Como você já produziu o bem, é uma etapa a menos para dar problema, né? Um risco a menos que o seu financiador vai ter. Então, normalmente as garantias são menores, o banco não exige uma garantia tão robusta. Isso é importante a gente deixar claro. Normalmente a garantia do banco é 100% do valor exportado. Então, para muitas pessoas isso pode ser um complicador para obter a exportação, mas nada que a gente não consiga ver mais para frente como evitar isso. E no financiamento da comercialização, a gente tem o PROEX. O PROEX é uma linha pública, né? Então, as duas vezes que a gente falou até agora eram privadas, o PROEX é uma linha pública, ele é recurso direto do governo, o governo não está deixando faltar recurso, era uma linha muito utilizada por empreiteiras, por construtoras, e como essas empresas saíram um pouco do mercado internacional, essa é uma linha que está aberta, é uma linha que você pode obter em qualquer agência do Banco do Brasil, é uma linha mais simples. O governo incentiva a pequena e a média empresa, o pequeno e médio produtor a conseguir esse crédito. E aqui é uma ferramenta de promoção e exportação, como a gente falou lá no começo. Muitos países, como a Alemanha, como o Japão, eles usam essas linhas para as empresas deles serem competitivas. A ideia do governo com o PROEX é mais ou menos isso. Então, você tem uma linha de exportação mais fácil, com recurso liberado mais rápido, com garantia menor, tudo mais fácil. Uma outra linha que é muito interessante falar, para quem está entrando hoje no mercado internacional, ou ainda não está exportando, e quer começar a exportar em algum momento, é a linha chamada Proger. O governo hoje tem uma linha, ela é menor, ela é até $50 mil, né? A gente está falando normalmente em ACE, ACC, de linhas de milhões de reais. Essa é uma linha menor, então $50 mil. Mas para que ela vai te ajudar? Ela vai te ajudar quando você quer participar de uma feira, quando você precisa mandar um mostruário, que é muito caro, quando você precisa mandar uma amostra, quando você precisa ir visitar um cliente, que pode ser um potencial comprador. Essa linha é destinada a esse tipo de crédito. Então, também é uma grande ajuda para quem ainda está entrando no mercado internacional. Tá certo, Matheus. E em relação ao financiamento de garantias à exportação, quais são as principais características? Bom, garantias a gente tem uma outra linha pública muito interessante, hoje é chamada FGE, que é o Fundo Garantidor das Exportações. O governo percebeu que um grande problema para muita gente que queria exportar eram as garantias. Muitas vezes a pessoa não tinha garantia necessária para o banco realizar a liberação dos recursos. Então o governo criou o FGE, é um programa super simples, também é recurso direto do governo, é um valor barato, normalmente ele vai ser em torno de 3% da exportação, então ele é mais barato ainda do que um ACC, que é costumeiramente a linha mais barata. Ele pode ser feito pela internet, da sua casa, você acessa, manda todos os documentos necessários, já sai a liberação direto na sua conta. Ele cobre 100% de todo o risco, então 100% do seu valor está garantido por isso, e ele cobre o risco político. Então, num caso como a Venezuela, hoje, que a gente falou anteriormente, você não teria problema de calote, o governo garantiria o recebimento da sua exportação. Você teve um terremoto naquele país, o comprador não teve mais dinheiro, o governo garante. Ou o último caso, chegou lá, o comprador falou, olha, esse aqui não era o produto que eu pedi, também está garantido por esse fundo garantidor das exportações. E uma outra ferramenta que é muito utilizada é a carta de crédito. A carta de crédito, normalmente, ela é uma ferramenta que não vem de um banco diretamente ou do governo, mas vem do seu comprador. O comprador fala, olha, o meu banco aqui no exterior falou que eu tenho garantia de pagar. Então, normalmente, ele te dá essa carta de crédito, falando, olha, eu me comprometo a pagar daqui 6 meses ou daqui 9 meses. Você leva ao seu banco e o seu banco fala, não, realmente, aqui nós temos todas as garantias que vai acontecer o pagamento. Ele cobra uma pequena taxa e realiza o desconto dessa carta de crédito, que é te entregar
o valor que estava lá. Esse tipo de operação é normalmente para países mais desenvolvidos, porque a carta de crédito tem um custo maior para o comprador. Então, normalmente, países como a Europa, Estados Unidos, Japão, são quem trabalham com essa modalidade principalmente. Agora, para captar qualquer financiamento, há exigências, né? Quais são as exigências para o financiamento de exportações? Claro, a primeira exigência é que você tenha a exportação de fato, né? O banco ou o governo, quem foi te liberar o recurso, vai exigir que você tenha a comprovação da exportação ou então da participação de uma feira, do que for esse recurso liberado. Essa é a primeira garantia, a primeira exigência que vai ter. A segunda é a garantia real. Normalmente vão pedir ou um bem, ou um valor, ou um aval, uma fiança de um terceiro para liberar esse recurso. Então, normalmente, é o que a gente fala que a empresa precisa ter um balanço robusto. Você precisa mostrar que tem as garantias. Por isso que, muitas vezes, a melhor opção para o produtor é se juntar com outros produtores da região ou que produzem o mesmo produto dele em regiões diversas e criar uma cooperativa de exportação, uma empresa para lidar só com a parte da exportação. Ele cuida da produção e terceiriza um pouco, tira de dentro da propriedade dele a exportação, deixa do modo mais profissional, até para o banco olhar com mais carinho o caso dele, né? Agora, depende do porte também, e existe escassez de recursos, vamos falar assim, para o financiamento de exportações. Como tem sido o trabalho do governo para a aplicação desses recursos? Olha, Marcelo, hoje a gente não tem problema de escassez, tá? O recurso para financiamento é um recurso muito robusto, muito sólido. Apesar de a gente falar aqui que tem riscos, isso é baixo, vai ser abaixo de 2% os problemas que a gente tem com exportação. Então, todo mundo busca mesmo emprestar dinheiro para esse recurso, para a exportação. O governo também tem um recurso, claro, que com todo esse cenário de crise fiscal, crise econômica, esse recurso diminuiu um pouco, mas o governo continua a garantir esse recurso para todo mundo. Tá? A gente não vai ter escassez hoje. O produtor pode ir no banco dele e ter certeza que se ele tiver a solidez necessária, a exportação garantida, ele vai ter o recurso necessário. Agora, esse trabalho realizado pela CNA com o Interagro, por exemplo, né, que conta com o apoio de vocês, né, é importante para estimular a cultura exportadora entre os produtores? É importantíssimo. Hoje a gente tem um mito no Brasil que as exportações são para grandes empresas, para multinacionais. Exportação é para todo mundo. Você fazendo um trabalho sério, você tendo o produto que o teu comprador quer, todo mundo pode exportar. É necessário a gente trazer cada vez mais cadeias para dentro dessa exportação. Hoje a gente tem muita exportação de carne, de grãos, de açúcar, de café, mas nada impede a gente ter mais exportações de peixes, de frutas, de produtos que não são tradicionais. Hoje a gente tem que lembrar que o agronegócio responde por 45% de todas as exportações do país. Nada nos impede de aumentar esse percentual. O Brasil é um grande produtor, um grande exportador e pode crescer ainda mais. É importante que a gente mostre para o pequeno produtor que não está acostumado, que a exportação é um trabalho sério, mas que não é difícil, nada fora do padrão dele e que os preços são bons, as condições são atrativas e é muito melhor ele ter o mercado interno e o mercado externo. Ele não vai ter escassez de comprador num caso desse. Tá certo. Eu agradeço a participação do consultor em comércio internacional, Matheus Andrade. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Muito obrigado pelo convite.